Mateus capítulo 9, versículo 9 até o versículo 13. Passando adiante, Jesus viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus. Ele disse: segue-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que isso significa: misericórdia quero, e não sacrifício, pois eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Abra também Lucas 10, verso 37. Lucas capítulo 10 e o versículo de número 37, que diz assim: ele disse: o que usou de misericórdia para com ele, disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Na sua versão talvez esteja: vai e faze o mesmo. Amém. Queridos, esse texto, no seu contexto, é a passagem em que Jesus, convocando os seus discípulos para serem depois os seus apóstolos, ele foi a um lugar, a uma coletoria, e chamou Mateus, um cobrador de impostos, um publicano, para que fizesse parte do colégio apostólico. Mas Mateus era uma pessoa que, por exemplo, a nação de Israel, ela estava subjugada pelo Império Romano. O Império Romano dominava terrivelmente todas as nações e assolava. O Império Romano, com seus Césares, com seus déspotas terríveis, dominava com extremo rigor, e de maneira que Israel estava sob o domínio de Roma. E os romanos faziam da seguinte forma: ao invés de chegar, matar pelas pessoas ou capturar as pessoas e trazer para o seu local de reinado, para a sua nação, digamos assim, e seu império era muito vasto, então eles iam, dominavam e implementavam ali o reino, o seu império. Então Roma tinha sua capital, na Itália, em Roma, e esparramando-se por todas as regiões, eles iam, por meio de batalhas, de conflitos, de conquistas, com seus grandes generais, com seus grandes conquistadores, conquistavam aquele lugar e implantavam ali o reino. Permitiam que algumas coisas fossem feitas, alguma coisa da religião, etc., como fez, por exemplo, com Jerusalém, mas ali estava o domínio, eles estavam pagando impostos, estavam sendo subjugados, escravizados pelo Império Romano, de natureza que, entre a nação que fosse dominada, eles pegavam algumas pessoas para trabalhar para eles. E no caso aqui, Mateus foi convocado, separado, selecionado, aceitou trabalhar para os romanos. Só que ele era uma pessoa má vista, tanto pelos romanos quanto pelos judeus. Por quê? Além de fazer a cobrança, existia muita falcatrua, muita fraude, muita corrupção. Eles pegavam do povo para entregar para Roma. E havia muito, nós vemos no livro de história, havia muito trambique de fato. Mas se não houvesse, mesmo assim seria terrível. Imagina você sendo um cobrador de impostos do reino ou do império que te domina, que te assola, que te toma por assalto. Então era uma pessoa não era bem vista pelos judeus, porque era como se fosse um traidor da nação. E não era bem visto pelos romanos, porque eles tinham ali ele como cobrador, mas se ele está cobrando do povo dele, imagina que ele faz, na calada, enfim, ele não era bem visto por nenhum dos outros. E ele estava ali na coletoria, como todo dia o fazia, como sempre estava ali fazendo. Quando o Senhor vem, passa e diz a palavra do Senhor, passando adiante, viu ele assentado na coletoria, esse homem chamado Mateus, e disse: segue-me. E Mateus levantou e foi seguir o Senhor, respondeu ao chamado.
E essa alegria foi tão grande que ele fez um jantar em sua casa, e Jesus foi na casa dele para jantar. E estando na casa de Mateus, jantando, algumas outras pessoas ali, diz a palavra do Senhor, os fariseus, vendo isso, verso 11, perguntaram aos demais discípulos, os discípulos do Senhor: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Estava dizendo que o Senhor, uma questão entre eles, por que o seu mestre come com esses homens aí? Eles são cobradores de impostos e come com os pecadores. Como se houvesse duas classes distintas, Por que ele senta com pecadores e publicanos? Como é que ele pode, se ele é o mestre, se ele é o Messias, se ele é o ungido, se ele é aquele que faz tantas coisas e conhece tudo? Como é que ele pode sentar na casa de um pecador e de um publicano, ou de um homem que cobra impostos, um homem que não é bem visto pela sua nação, e não é bem visto pelos que o empregam, por aqueles que estão nos escravizando? Ele é uma pessoa tenebrosa. Como é que ele pode chamar este homem para o ministério, chamar este homem para o seguir, e ainda vai na casa dele e janta com ele, e come com ele, e come com outros pecadores? Porque na casa de Mateus foram várias pessoas lá, o jantar foi um banquete, digamos assim. E o Senhor, diz a palavra, ouvindo isso, disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Bom, Jesus começa a explicar aqui: olha, quem está são não precisa de um médico, quem está gozando de plano de saúde não precisa de um médico, ele não precisa de uma consulta, não precisa de uma medicação, não precisa de uma atenção médica, porque ele está com plenitude de saúde. Agora, os enfermos precisam, os que estão doentes precisam de médico. Ele continua dizendo: ide, porém, e aprendei o que isso significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ora, o que ele falou foi o seguinte: os sãos não precisam de nenhum médico, mas os doentes precisam. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós olhamos lá para o livro de Isaías 53, por exemplo, aonde a palavra do Senhor está escrita aqui: pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nossas enfermidades estavam sobre ele. E nossas enfermidades ali, no contexto daquele texto, fala justamente dos nossos pecados, nossas transgressões, pelo qual ele foi moído pelas nossas transgressões, ferido de Deus, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. De modo que, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos essa conexão, que ele veio para curar-nos de nossas enfermidades, ou seja, das nossas iniquidades, dos nossos pecados. Porque os fariseus, eles eram extremamente hipócritas, extremamente religiosos, extremamente aplicados a uma aparência, ao invés daquilo que de fato deve ser lá dentro, no interior de nossas vidas. Eles estavam ali preocupados com o estereótipo, com as pessoas verem eles fazendo coisas para que apresentassem: olha, esse daí sim é um homem de Deus, olha, essa mulher sim é uma mulher de Deus. Mas eles não faziam o que Jesus disse e os mandou ir e aprender, dizendo: ide, porém, e aprendei isto, que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eles tinham os sacrifícios todos apresentados, todos no horário certo, da maneira correta, da maneira que tinha que ser. Apresentavam o sacrifício, religiosamente apresentavam os seus sacrifícios, mas misericórdia eles não tinham. Não entenderam a questão da misericórdia. Venha comigo no livro de Oséias, capítulo 6. Oséias está entre Gênesis e Apocalipse. Oséias, capítulo 6, verso 6. Observe o que diz aí. Oséias, capítulo 6, verso 6. Pois eu quero misericórdia, não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Se você pegar todo o contexto, vai lá no versículo 3 que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá com a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Aí quando nós chegamos nesse versículo 5 diz: por isso os despedaçarei como meus profetas, mas a palavra da minha boca os mandei, os meus juízos saíram como relâmpagos sobre vós, pois eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto.
Logo, nós temos que entender que antes de sacrifícios, antes de sacrificar, nós temos que aprender a conhecer o Senhor e entender que antes do sacrifício Deus espera misericórdia. E quando nós começamos a olhar e entender e buscar nessas passagens, nós vemos que nos dias atuais as coisas continuam acontecendo da mesma forma. Nós começamos a observar situações onde nós, quanto igreja, como servos do Senhor, nós não somos misericordiosos. Nós não temos misericórdia. Nós temos muitas vezes muito sacrifício, muita aparência, muito que as pessoas olham e dizem: eita, esse daí é um varão de fogo, essa é uma mulher canela de fogo, este é um homem realmente chamado por Deus. Olha só, com a barbinha feita, com o cabelinho penteadinho, com a roupinha arrumadinha. Olha essa irmã com o cabelo lá no calcanhar, com a saia para baixo do pé de tão grande que é. Essa de fato é uma mulher. E sacrificam assim, não usa batom, não usa maquiagem, não usa pintura. Esta sim é uma mulher, não usa calça, só saia. Isso sim. E nós olhamos esse sacrifício e apontamos que as pessoas que estão assim, de fato são as pessoas santas, e são as pessoas consagradas, e são as pessoas que estão gozando da plenitude do Senhor, quanto apresentam uma aparência que às vezes foge. Não estou dizendo que isso é geral, generalizado, mas estou falando de conhecimento de causa própria. Isso muitas vezes nós apresentamos no estereótipo para que a direção da igreja, o pastor da igreja, os irmãos, a comunidade veja, o vizinho veja, mas na verdade não somos misericordiosos. Quando nós olhamos para o livro de 1 Samuel, capítulo 15, quando o Senhor mandou por ordem expressa que Saul matasse os amalequitas, acabasse com os amalequitas, porque quando a nação saía do Egito, eles não usaram de misericórdia, e Deus queria tratar com eles. Deus havia julgado a sua causa e disse que ia se vingar. E quando chegou no momento, porque ao Senhor pertence a vingança, ele ia usar o rei Saul, a nação de Israel, para que assim fizesse. E o rei Saul saiu com 200.000 soldados para aquela campanha, para aquela batalha. E a ordem que o Senhor deu através do profeta Samuel era para que matassem homens, mulheres e crianças, todos os animais, acabasse com tudo. Era para passar o fio da espada. O homem de 80 anos, o moço de 15, a criança de peito, era para fazer cumprir-se a palavra do Senhor plenamente. E diz o texto sagrado, depois você lê em casa, 1 Samuel capítulo 15 todo, quando ele chega, ele começa a fazer isso, e faz uma emboscada, e faz investida, e vai para a peleja, e arrebenta, e mata daqui, mata dali. Porém, ao rei Agag, o rei dos amalequitas, ele poupou. E a nação chegou, mas vai acabar com olha quantos cabritos, olha quantos bezerros, olha isso, olha aquilo. E isso foi no coração de Saul. É verdade, para que matar esses bichos? Vamos deixar para sacrificar para o Senhor, vamos guardá-lo para nós e vamos apresentar em sacrifício a Deus. Para que matar o rei? Vamos levar o rei lá junto para ele ver que nós... E a ordem do Senhor era para matar, para cabalmente aplicar ali toda esta palavra. E diz a palavra do Senhor que Samuel foi ter com o rei Saul, e o rei Saul chegou e foi dele dizendo: eu cumpri toda a palavra do Senhor, eu fiz tudo o que me foi ordenado, o que você disse para eu fazer, eu fui lá e fiz. Aí as ovelhas começaram a berrar, a balir. Aí o profeta perguntou: mas que balido é esse de ovelha que eu ouço? Aí ele disse: não, é que o povo começou... Peraí, já jogou para o povo, né? O povo quis que nós deixássemos as ovelhas para apresentar um sacrifício ao Senhor. Aí o profeta Samuel, capítulo 15, verso 22 diz: porventura tem tanto o Senhor prazer em holocaustos e em sacrifício, de que lhe obedeça a sua palavra? Naquele instante estava fazendo uma cobrança séria, seríssima, de maneira que até o reino dele passou para o rei Davi. Naquele instante foi rompido, foi acabado o ministério do rei Saul, porque não obedeceu a palavra do Senhor plena e cabalmente. Era para ter acabado com todos, e ele não fez isso. O que nós aprendemos com isso? Aliás, deixa eu só terminar aqui, eu concluir aqui. E o rei, esse profeta Samuel, mandou chamar o rei Agag, e o rei Agag, bom, agora saiu, acabou a tensão da morte, o peso da morte, porque o profeta me chamou. E esse moço, o servo do Senhor, o profeta Samuel, pegou a espada e despedaçou a Agag, dizendo: assim como você desfilhou as filhas de Israel, tu também será desfilhado. Ou seja, tiraram seus filhos, não foi? Então agora sua mãe vai ser desfilhada. E o despedaçou, diz a palavra do Senhor.
O que nós estamos aqui aplicando? Deus espera que nós obedeçamos a sua palavra, ao invés de queremos sacrifícios. E muitas das vezes o sacrifício é um sacrifício de tolo. Eclesiastes capítulo 5. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 5 e o versículo de número 1. Eclesiastes capítulo 5, rapidamente. Eu não tenho iPad, eu tenho que ficar virando as páginas da Bíblia aqui mesmo. Aleluia. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que procedem mal. Inclina mais a ouvir, porque quando você ouve, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. Então quando você ouve, a tendência quando você ouve, no sentido de dar de fato ouvido, é entender e aprender, e aprendendo você vai executar corretamente, do que ficar fazendo sacrifício de tolo. Porque muitas das vezes nós fazemos sacrifício de tolo e não obedecemos a palavra. Muitos fazemos sacrifício de tolo e não aplicamos de fato a palavra do Senhor, e ficamos baseados em religiosidade. E essa religiosidade muitas vezes nos leva a um formalismo, nos leva a uma situação onde nós primamos pelo que está aparente aos olhos, mas para que as pessoas imaginem, mas só Deus sabe de fato como nós somos e como nós estamos. Observe, capítulo 12 do livro de Mateus, o verso 7 e o verso 8. Mateus, capítulo 12, o verso de número 7 e também o verso 8. Se porém vós soubesses o que significa misericórdia quero, não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. O contexto é que o Senhor estava com seus discípulos passando por uma seara, por um lugar de cereal, e começaram a comer, começaram a pegar ali, e era um sábado. Aí os fariseus disseram: peraí, vocês estão comendo, estão colhendo no sábado. E ele começou a explicar: vocês não viram quando o rei Davi teve fome, e foi assim, foi assado, e comeu, etc e tal. E quando ele explicou o contexto ali, leia depois com calma, capítulo 12, do verso 1 ao verso 8 do livro de Mateus. E no finalzinho ele diz: se vocês soubessem o que quer dizer misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. As misericórdias do Senhor estão acima da religiosidade que nós podemos apresentar. Eles pegavam isoladamente algumas coisas, e assim acontece muitas vezes entre nós. Nós isolamos algum texto e começamos a apontar, mas aqui, 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 e nós esquecemos da misericórdia. Quando aquelas pessoas, lá na passagem primeira que eu li com vocês, eles olharam para aquele momento, aquela situação, onde Jesus estava comendo com um homem, um pecador, um publicano, mal visto pelos judeus e pelos romanos. Eles apontaram: o seu mestre não tem esse entendimento, o seu mestre não tem esse discernimento de comer com pessoas pecadoras, com pessoas que de fato não merecem. Olharam com plenos olhos religiosos e hipócritas. Aí o Senhor diz assim: olha, os doentes precisam de médico, e eu sou o médico dos médicos. É ele que está dizendo: eu vim curar não só a enfermidade física, mas principalmente a pior de todas, que é a enfermidade espiritual. De maneira que eu vim aqui por causa dos pecadores. Se vocês são sãos, vocês não têm doença alguma, não precisam de mim. Mas se você está doente e é um pecador, você precisa de Jesus, eu preciso de Jesus, a igreja precisa de Jesus, o mundo precisa de Jesus, todos precisamos de Jesus. Aleluias. E naquele momento ele estava explicando algo profundo, tremendo, glorioso, de natureza que eles não conseguiram entender. No livro de Jeremias 2, verso 13, o profeta relatou e deixou para nós, segundo a vontade do Senhor, escrito assim: o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial das águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. Deixaram o Senhor e cavaram outras cisternas. Ao invés de buscar a água fresca, a água da vida, a água que refrigera, a água que alguém tomando não tem mais sede, deixaram primeiro o Senhor, primeira maldade. E segundo, cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. Logo, nós temos que ter um lugar de reter as águas, um coração aberto para a verdade do Senhor. Agora, vamos falar um pouquinho nesta noite, e o título desta mensagem é este: misericórdia
ide e fazei o mesmo. Peguei um pouco desse versículo, uma parte desse versículo de Mateus 9:13, ou dessa passagem, e uma parte daquele lá do livro de Lucas 10:27. Misericórdia quero, ide fazer o mesmo. Misericórdia, ide fazer o mesmo. Porque nós não somos misericordiosos muitas vezes. Certa ocasião, no livro de Lucas, capítulo 15, vamos lá. Lucas, capítulo 15. Glória a Deus. Lucas, capítulo 15. Nessa ocasião aqui, há algo muito interessante. Chegaram-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei, porém, murmuravam. Note bem, os cobradores de impostos, os publicanos e os pecadores chegaram para o ouvir, mas os fariseus, observe, e os mestres da lei, porém, murmuravam. Este recebe pecadores e come com eles. A mesma situação de Mateus. Este recebe pecador e come com eles. Talvez ele se baseasse lá no livro de Salmo 1, bem-aventurado o varão que não se assenta à roda dos escarnecedores, etc, etc, etc. Claro, o texto ali no contexto faz parte daquilo. Senta para comer, beber, falar mentira, jogar conversa fora, fazer coisas erradas. Mas você e eu temos que ter misericórdia do pecador, sim, e sentar com ele e falar de Jesus para ele, e falar das verdades bíblicas para ele, e falar que ele, se não se arrepender, ele vai para o inferno. Nós temos que ter misericórdia dele, sentar com o pecador e dizer: mas eu vou sentar com o pecador? Então quer dizer que eu tenho que ir lá no prostíbulo? Quer dizer então que eu tenho que ficar jogando futebol, bebendo cachaça com os amigos para poder fazer isso? Não estou falando mal do futebol, estou falando apenas da situação, do contexto, das coisas de orgia que pode acontecer. Não, eu estou falando para você ser luz em meio às trevas. Estou dizendo para nós, com o que o Senhor nos disse, que nós somos o sal da terra e a luz deste mundo. Para onde quer que cheguemos com ousadia e poder e sejamos ali o diferencial. No meu trabalho, às vezes as pessoas estão falando alguma coisa, quando eu chego, opa, chegou o pastor. Por quê? Porque eles sabem que eu sou um servo de Deus, que eu temo do Senhor e temo da palavra dele, e prego para aquele povo. Pode ser qualquer conversa fiada que estejam falando, às vezes não é tão nada demais, mas quando eu chego eles mudam o rumo da conversa. Porque eu sou melhor? Não, porque eles sabem que quando eu chego eu falo de Jesus, eu falo da palavra, e eu denuncio o pecado, e falo das misericórdias do Senhor, e falo que se eu não se arrepender, o seu destino é o inferno. Então quando nós temos que entender isso, de fazer como Jesus, que temos que não nos separar do pecado, sim, mas não do pecador, nesse sentido, e ter misericórdia dele. Agora escute o que diz o texto. Os fariseus, os mestres da lei, porém, murmuravam, e este recebe pecadores e come com eles. Jesus lhes propôs esta parábola. Ele citou 3 parábolas. Ele citou a parábola das 100 ovelhas. Ele disse assim: qual de vós, tendo 100 ovelhas, e porventura uma se desgarrar e perder, não deixa as 99 no deserto? Aí não fala aprisco, né? Tem uma canção que fala no aprisco, mas o texto não fala aprisco. Vamos fazer o que o texto diz, e falaram o que o texto diz. Deixa as 99 no deserto e vai atrás da outra, e vasculha daqui, e vasculha dali, e procura de cá, e procura de lá, até que a encontra. E quando a encontra, ele feliz, gozoso, com alegria, coloca em seus ombros, ele cura as feridas, ele leva ao local onde estão os demais outros, ele leva para o redil, ele leva para o aconchego, o lugar de proteção. Qual de vocês que tem 100 vai deixar 99 guardadinho, vai atrás da outra que desgarrou? Olha só o que diz. Aí ele diz assim: e nisso haverá no céu alegria por um pecador que se arrepende. Ora, ele está dizendo: vocês estão se incomodando que eu venha me sentar com os pecadores e com os publicanos que querem me ouvir? Eu não vim beber pinga com eles, não vim tocar pagode, cantar funk com eles, eu vim anunciar a verdade para eles, e eles querem me ouvir. Ouça aqui, leia aqui depois com mais atenção. Chegaram publicanos e pecadores para o ouvir, mas os hipócritas começaram a apontar. Aí, está vendo? Não faz nada. O hipócrita é aquele que não faz nada. Muitas vezes ele faz o pior de tudo e condena aqueles que fazem menos do que ele até. Vou chegar daqui a pouquinho lá.
Os pecadores chegando para ouvir, eles queriam ouvir a palavra. Quantos pecadores aí fora querem ouvir? Não vendo na faculdade, no trabalho, no colégio. E às vezes nós ficamos ali, mas vai lá e prega para eles. E quando as pessoas chegarem assim, elas vão chegar, peraí, tá uma rodinha ali, ó. Tá o fulano boca suja, tá o fulano que bebe cachaça, tá o maconheiro, e tá uma rodinha, ele deve ser maconha, e quando chega lá deve ser cachaça, e quando chega lá deve ser um jogo, ou deve ser pornografia, e quando chega está lá o servo do Senhor dizendo, em Jesus a salvação, e se você não se arrepender, você vai para o inferno. Aí você, peraí, eu achei que era uma rodinha de escárnio, mas tem alguém pregando, porque eles queriam ouvir. Então vai anunciar com ousadia, tenha misericórdia, ide aprender o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício. Porque às vezes sacrificamos de tudo quanto é jeito, mas não temos misericórdia. Aí o Senhor, nessa parábola da sem ovelha, ele diz assim: no céu haverá alegria por um pecador que se arrepende. Aí ele continua dizendo: qual entre vós uma mulher perdeu 10 moedas, 10 dracmas? Aí ela perde uma, e ela vasculha a casa toda por causa daquela uma. E ela tira o sofá do lugar, ela levanta a cortina, ela varre de cá, ela puxa de lá, ela puxa a estande, ela puxa a raca, ela vai até que ache. E achando aquela moeda, aquela dracma, ela chama suas amigas e alegra-se. Aí o texto diz: assim haverá alegria diante dos anjos por causa de um pecador que se arrepende. Aí continua ele dizendo: olha, um homem tinha 2 filhos. E esse homem era um fazendeiro, ele tinha seus bens, tinha sua fazenda, seu gado. E certa feita um dos seus filhos chegou e disse: pai, dá-me parte da minha herança. E o pai lhe deu. Passando um pouco de tempo, ele foi embora para outras terras longínquas, foi distante, foi longe. E quando ele foi, ele começou a gastar o que ele tinha com meretrizes, com bebedeira, com orgias, de maneira que tudo se acabou. Porque o dinheiro, ele não aceita desaforo. Se você tiver zelo com ele, muito bem. Se você não tiver, dinheiro não aceita desaforo. Pessoas pegam aí 15 mil, acho que é muita coisa. Se você tiver prazer em contribuir, prazer em abençoar, prazer em servir, é uma bênção. Senão, ele deu dinheiro, não aceita desaforo. Essa é uma grande verdade. E ele pegou aquele dinheiro e começou a desaforar aquele dinheiro. E foi se acabando, ao ponto dele não ter mais nada, nem dinheiro, nem nada. Foi arrumar emprego num lugar que o homem lhe deu emprego para cuidar de porcos. E diz a Bíblia que ele desejou comer as bolotas do porco. Não disse que comeu, mas desejou. Aí ele levantou a cabeça: peraí, meu pai tem tantos empregados e são tão bem tratados. Os empregados do meu pai são tratados com tanta honra. Eles têm que comer, eles têm que morar, enfim. Eu vou fazer o seguinte: levantar-me-ei e vou ter com ele, porque eu pequei contra o céu e contra o meu pai, e vou dizer isso para ele, que ele me receba como um dos seus empregados, para mim já está feito. Que ele me aceite como um dos seus trabalhadores, para mim está ótimo, porque eu pequei, eu gastei tudo, fiz tudo errado. Aí ele voltou. Diz a Bíblia que o seu pai de longe viu: peraí, é o meu filho que está vindo, meu filho está chegando, e pediu para que matasse um cevado, um bezerro, e fizesse um banquete, uma festa. De maneira que quando o filho chegou, o pai o abraçou, e o filho disse: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, etc e tal. Aí o pai: vem cá, colocou roupa nova, e colocou o anel, e aquela festa. E o filho mais velho voltou do campo e disse: peraí, que negócio que está acontecendo aqui? Aí um empregado disse: olha, seu irmão voltou, seu pai está festejando com ele. Meu irmão voltou? Aquele meu irmão que saiu, foi para longe, pegou a parte da herança dele e foi embora. Como é que pode um negócio desse? Aí foi falar com o pai, naquela ousadia e naquela petulância: como é que pode, pai? Eu estou com o Senhor todos os dias. Eu tenho feito tudo aqui, Senhor, meu pai. Eu tenho feito tudo conforme os mandamentos, conforme a regra, conforme a lei. Não tenho quebrado nada. E o Senhor não me dá nenhum cabrito. Como é que pode? Parece que foi longe, gastou, pontou, pintou e bordou. O Senhor faz uma festa para ele. Como é que para mim, que estou aqui, nem um cabrito não me dá, e eu estou cumprindo tudo aqui? Aí o pai fala assim: filho, todo o tempo você está comigo, tudo que é meu é teu, tudo que eu tenho também é seu. Para que essa tristeza no coração? O seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e achou-se, foi achado, vamos alegrar com ele. Aí o texto diz: porque haverá alegria, foi festa, uma grande festa na casa do pai, por causa das 100 ovelhas, daquela que se perdeu e voltou, foi achada. Alegria no céu, por causa das moedas perdidas, a riqueza,
algo valioso, alegria dentro dos anjos. E quando o filho retorna, tem alegria, tem festa na casa do pai. Aquele moço está dizendo assim: pai, eu cumpro a lei todinha aqui, Senhor. Esse aí desviou, voltou, e agora foi embora e voltou, vai ter a mesma alegria. Deus é um Deus de misericórdia. A nossa religiosidade, ele nos impede de ver a misericórdia do Senhor. Lucas 18, olha aí, do ladinho aí, Lucas 18. Olha só. A parábola do juiz iníquo. E Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca jamais desanimar. Havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-lo. Depois, porém, disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me aborrece, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me perturbe muito. Disse o Senhor: ouvi o que diste, o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que eu faça esperar? Diga-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? A pergunta: quando o Filho do Homem voltar, vai achar fé? Tamanho é o esfriamento da fé, de igual modo o esfriamento do amor, de igual modo, evidentemente, a misericórdia. O Senhor estava sendo questionado por sentar-se com pecadores e publicanos, jantar com eles e estar com eles para ensiná-los, porque eles queriam ouvir. Diz daquele que é perdido, que tem prazer em buscar e achar. Diz daquele que está distante, que tem prazer em buscar, para que esteja com ele. Mas nós ficamos cobrando de uma forma religiosa e apontando, porque observe, quando um cristão temente ao Senhor Deus, ele tropeça, ele cai. Muitos irmãos que dizem ter o Espírito do Senhor são os que menos estendem a mão, ou que não estendem a mão. Se você teve o desprazer de alguma vez na sua vida tropeçar e cair, saiba que, infelizmente, a maioria não tem misericórdia. Mas eu tenho uma boa notícia: o nosso Deus é um Deus misericordioso. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele diz assim: misericórdia quero e não sacrifício. Não adianta sacrificar e vir o culto domingo, quinta, sexta, sábado, de manhã, de tarde, de noite, escola bíblica, vigília, campanha, monte, fazer tudo isso daí e correr para cá, correr para lá e dizimar e dar oferta, se não houver em nós misericórdia. Se não estendemos a mão: mas ele perdeu, acho que vai embora. Não, misericordiosamente Deus nos salvou, misericordiosamente vamos atrás da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho que foi perdido e se achou. Porque muitas das vezes nós olhamos assim e nós não temos misericórdia. Olha o que diz a palavra do Senhor em Lucas, ainda, capítulo 18, verso 9. Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Estava dizendo de pessoas que se achavam, religiosamente se achavam. Nós temos que saber uma coisa: nós não somos melhores, nós somos diferentes pela misericórdia e graça de Deus. Eu ouvi essa frase em 1992, mais ou menos, e na hora me soou estranha. Eu tinha 22 anos. Como assim nós não somos melhores? Claro que nós somos melhores, somos a igreja do Senhor. Temos que ser melhores, sim, mas eu não entendia como eu entendo hoje. Porque na verdade nós não somos melhores, nós somos pecadores. E pecadores que perderam, que destituídos estão da glória de Deus, porém salvos e pela misericórdia reconciliados com o Senhor, e por isso diferentes. Mas se soltar-se as rédeas, o que nós poderíamos fazer de coisas ruins? Observe, e Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram o templo para orar, um fariseu, fariseu e outro cobrador de impostos, um publicano.
O fariseu em pé orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este foi justificado para a sua casa, e não aquele, pois aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Saiba de uma coisa: humilhe-se diante do Senhor, peça misericórdia, porque o nosso Deus é misericordioso, e aprenda o que significa misericórdia, quero e não sacrifício. Não adianta fazer todo tipo de sacrifício, levantar mais cedo, dormir mais tarde, corre para cá e corre para lá, e na hora da misericórdia nós não temos misericórdia. Quando o irmão cai, não há misericórdia. Me recordei de uma ocasião que eu pastoreava uma igreja ali em São José dos Campos, e de repente uma das irmãs, ela caiu em adultério, e aquela irmã era líder num departamento, e as pessoas começaram a apontar, e só faltou que elas queriam que eu colocasse, só faltou elas me dar essa dica, colocar uma faixa em frente da igreja, que a irmã fulano e tal havia caído em pecado, e apedrejaram com gosto mesmo. E eu fui falar com aquela irmã, e ela, na verdade, ela veio falar comigo. Ela disse: pastor, aconteceu isso, e realmente eu pequei, e eu estou arrependido do que eu fiz. Vamos orar então. Abraçamos aquela irmã, cuidamos daquela irmã. O seu casamento foi restituído, a sua situação se resolveu, tivemos misericórdia dela, porque a Bíblia nos diz: com a medida que nós medimos, nós seremos medidos. Se você mede com misericórdia, quando você precisar, com certeza você vai ser medido misericordiosamente. Mas saiba, se você pesar o jugo, o que você planta, você colhe. E eu fiquei ali lutando com aquela família. Deus abençoou. Claro que tivemos que usar a disciplina que a Bíblia nos ensina, claro que tivemos que usar os princípios bíblicos para a questão disciplinar, mas precisamos ter misericórdia. Olha o que diz Tiago, capítulo 1 e o verso 27. Tiago, capítulo de número 1 e o verso de número 27. Também está entre Gênesis e Apocalipse. A religião pura e imaculada para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Lembra que eu disse agora há pouco? A nossa religiosidade muitas vezes nos impede de sermos misericordiosos. Não temos a misericórdia, não usamos de misericórdia, não buscamos ter essa misericórdia. Observe Tiago 2, verso 13, aí do ladinho: porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Quando nós vamos julgar, e nós temos que julgar em alguns aspectos, julguemos com esse padrão de misericórdia. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 7: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que você julgar, você será julgado. Vamos lá, Lucas 7, verso 1. Lucas, capítulo 7. Glória a Deus. Isso aqui é isso mesmo? Acho que eu marquei errado. Não, é Mateus, né? Mateus 7. Às vezes meu iPad aqui falha, a pilha está fraca às vezes. Mateus 7. Eu não tenho iPad, irmão. É um papelzinho que eu escrevo aqui e eu falo assim: iPad para Jesus me dar um negócio melhor. É esse mesmo. Não julgueis para que não sejais julgados. Bom, então não podemos julgar de forma alguma. Presta atenção. Pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Faz-se necessário tirar o cisco do olho do irmão. Mas está escrito aqui, não julgueis para que não sejais julgados.
Agora vamos lá para João 7 e o verso 24. Olha o que diz João capítulo 7, verso 24. Aí do ladinho também, João capítulo 7, verso 24. Está escrito assim: não julgueis segundo a aparência, vírgula, mas julgai segundo a reta justiça. Faz necessário tirar o cisco, mas faz necessário não estar com a trave também. Então julgai segundo a palavra, porque a palavra é a reta justiça. Julgai, provai se os espíritos realmente são de Deus. Provai, julgai os profetas. Isso está na palavra, isso é bíblico. Temos que julgar segundo a reta justiça, não segundo o nosso padrão hipócrita. Porque nós somos muito bons em apontar, muito bons em acusar, e não estender a mão para aquele que caiu. Quantas pessoas nós conhecemos que estão caídas e nós não temos coragem de visitar, mas temos coragem de ir a qualquer lugar que tenha churrasco, festa e banquete. Temos coragem de fazer qualquer coisa para aquele que nos pode retornar alguma coisa, mas não temos misericórdia daquele que caiu, não temos misericórdia daquele pastor, daquele pregador, daquele que deixou e que abandonou. Observe Lucas 10, Lucas capítulo 10, verso 25. Lucas capítulo 10 e o verso 25. Olha só o que diz: levantou-se certo mestre da lei e, querendo provar, testar, sondar Jesus, perguntou-lhe: mestre, que falei para ter a vida eterna? Jesus lhe respondeu: que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o roubaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo, passou distante. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e, vendo, passou distante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhes azeite e vinho. Então, colocando sobre a sua cavalgadura, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que demais gastardes com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com aquele. Disse Jesus: vai e faz o mesmo. Ora, um sacerdote descia, um levita descia, ninguém entendeu, ninguém socorreu o homem machucado e ferido. Mas vinha passando um samaritano e ele se socorreu, cuidou dele, curou as feridas, levou a uma hospedaria, é uma tipologia de Cristo, e disse: cuida dele para mim, porque quando eu voltar, eu vou te pagar tudo. E Jesus vai voltar, e aquele que nós estamos cuidando das feridas, cuidando do machucado, cuidando das suas dores, nós vamos receber em galardão, em premiação, segundo a obra para a honra e glória do Senhor. Escute isso: quantas pessoas não têm misericórdia e dizem ser a igreja do Eterno, a igreja do Senhor? Eu quero lhe conclamar: misericórdia quero, vai e faz da mesma maneira. Qual desses 3 pareceu ser aquele que é o próximo, que amou o próximo, que estendeu a mão para o próximo? Este último. Jesus disse: fizeste muito bem, vai e faze da mesma maneira. Não somos misericordiosos com os pecadores, porque se de verdade fôssemos, nós vimos pregar diuturnamente, porque nós temos que ter misericórdia daquele que não conhece a verdade do Evangelho. Porque existe outro evangelho que passa na televisão, onde fica um maluco a entrevistar outro maluco, parecendo um vídeo atrás dele, só carrão de milhões, só mansão. E este é o evangelho que esses imundos pregam, porque aquilo não é igreja, aquilo é uma seita imunda, maligna. Esses que fazem do evangelho, da casa do Senhor Deus, das coisas de Deus, um comércio. Esses são imundos. São pessoas que não têm temor, e nem tremor, e nem zelo, e nem misericórdia.
Aqueles que vão lá nas televisões, se pagam milhões de fortunas e arrastam aquele multidão pregando um Jesus que na verdade é um mamon, e depois colocam o nome de igreja ainda. Igreja não é isso, igreja é homens e mulheres lavados e remidos no sangue, e que tem o Espírito Santo do Senhor, e que tem misericórdia. Jesus diz: não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Vai e faz da mesma maneira. Quantos estão feridos, machucados, desviados longe do redil, perdidos, e não temos misericórdia, e depois dizemos: Senhor, eu tenho que te dar graças, porque o Senhor me salvou, e salvou mesmo, mas cadê a misericórdia do seu povo? Cadê a minha misericórdia para aquele que está perdido, afastado, longe, distante? Não temos misericórdia para aquele que pega e cai. É um adúltero, é uma adúltera. Não temos misericórdia para aquele que divorcia e casa de novo. Ah, pastor, está entrando em outro contexto. Não, estou falando de misericórdia. Porque um outro dia, se Deus permitir, vou dar um estudo aqui sobre divórcio, segundo casamento, contexto e contexto bíblico com base sólida. Num Deus de misericórdia, num Deus de justiça, sim, que não tem o culpado por inocente, mas um Deus de misericórdia, porque está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se nós chegarmos a Deus e confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e limpar de toda injustiça. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus misericordioso. Claro, mas está escrito lá que aquele que deixar a mulher que não sei por causa de adultério, etc., casar com outra, comete adultério, e comete mesmo. Não estou dizendo que não, e comete mesmo, mas ele comete. Mas eu não li agora há pouco? Se confessarmos os nossos pecados, então se você um dia divorciou, teve um problema desse, casou de novo, e está vivendo o segundo casamento, não estou me dizendo aquele que casa toda semana, todo mês, casa, descasa, adúltero, promíscuo, não, estou dizendo caso sério. Por isso que o pastor tem que ter seriedade para tratar cada caso desses nas suas particularidades, porque cada caso é um caso. Talvez você divorciou e fique: ah, meu Deus do céu, eu tenho sim a salvação e a misericórdia do Senhor. As pessoas vão apontar, porque infelizmente o homem não tem misericórdia, mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia. O nosso Deus é misericordioso. Ah, mas eu sou divorciado e casei, e eu pedi perdão. Mateus 12:31. A todo tipo de pecado será perdoado, menos blasfêmia contra o Espírito Santo. Os demais outros pediu perdão. Ninguém sabe a sua história, mas Deus sabe a sua história. Deus sabe o que você passou naquele casamento. Deus sabe o que aconteceu. Existe um padrão bíblico para isso, existe. Outra ocasião, se Deus permitiu, eu quero trazer um estudo sobre isso aqui. Mas uma coisa é certa: pediu perdão, pedi perdão. Você está vivendo sério com Deus, sério com Deus. Não é para fazer aquilo, hein? Casa, descasa. Ai, Deus misericordioso. Não, Deus é brincadeira. Gálatas 6, 7, 8. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que vão plantar, isso ele vai colher. Se plantar na carne, da carne vai ceifar a corrupção. Se plantar no Espírito, do Espírito vai ceifar a vida eterna. Aleluia. Ah, então quer dizer que eu posso? Ah, eu já não estou gostando dessa mulher aqui de novo. Ah, eu não achei um bom perfume de novo. Tem que rever os conceitos. Por isso eu disse: cada caso, conforme a história de cada um. Certa feita, naquela mesma igreja que eu pastoreava, citei agora há pouco, uma irmã queria cantar no grupo das irmãs. Por isso que eu não gosto dessa separação de grupo para cantar. Eu gosto de departamentos para trabalhar, das irmãs, dos jovens, para trabalhar, mas para cantar, canta todo mundo junto. Aí fica aquela separaçãozinha das irmãs. Aí chegou a irmã que queria cantar, mas ela era casada com seu marido, mas não no papel. Ela era casada, mas não no papel. Como é que é, pastor? Mas só casamento no papel. Jesus disse assim: olha, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Deixando o pai e a mãe e unir sua mulher é o casamento. O casamento é a união de duas pessoas, de corpos que se amam. Ah, então você é contra o casamento no cartório? Lógico que não, vamos cumprir a lei. Mas pela lei, 6 meses que você vive com a pessoa, uma união estável, você tem, lei brasileira, você tem todo o direito de casar com qualquer pessoa. Lei brasileira. Aí para fora, se você noivou, já está amarrado ali, comprometido ali, enlaçado, como fala. Então, existe uma... Isso é melindroso, isso aqui eu só estou dando uma pincelada. Agora, união de duas pessoas, aquela mulher vivia com seu marido já há, sei lá, uns 15, 20 anos, só que ele não era crente, ele não queria casar de jeito nenhum, não sei porquê. Falei: mano, vai lá cantar, você é casada com ele. Há poucos dias um moço falou comigo: olha, eu quero participar da sua igreja.
na sua igreja. Eu falei, eu não tenho igreja, eu sou o pastor de uma congregação lá. Quem tem igreja? Eu entendi, eu sei. Não é aquele jeito do povo falar, né? Porque, mas só tem um detalhe. Aí ele doente, lá no hospital onde eu trabalho. Aí a esposa falou, olha, só que nós não somos casados. Eu falei, como assim não é casado? Tem 2 filhos? Não, estão 20 anos juntos. Nós queremos casar lá. Né? Infelizmente não houve essa possibilidade, porque ele partiu para a eternidade, salvo em Cristo Jesus. Eu quero te dizer uma coisa, o nosso Deus é um Deus que não brinca em ser Deus. Nosso Deus é um Deus que não trata o pecado com seriedade, tanto que deu seu Filho para resolver a situação do pecado. Mas é um Deus de misericórdia, é um Deus misericordioso. Não estou aqui abrindo precedentes para você fazer pecar, vamos ter negativo, não vai para esse caminho que o inferno lhe aguarda. Mas o nosso Deus é um Deus misericordioso, que quando nós chegamos ali quebrantado e contrito, Senhor, pequei, me perdoa. Ele perdoa porque Ele é misericordioso. Observe o que diz Mateus 5, verso 7. Mateus capítulo 5, versículo 7. Observe: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Olha para aquele que caiu, se levantou com um olhar de misericórdia. Olha para aquele que caiu e ainda não se levantou com um olhar de misericórdia. Olha para aquele que você diz assim, mas ela uma vez, ela caiu de novo, hein? E na segunda vez não. Duvido. Aquele que está em pé, cuide para que não caia, está escrito na palavra do Senhor. Mas olhemos com um olhar de misericórdia. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Observe, Miqueias, capítulo 6, verso 8. Miqueias, capítulo 6, verso 8. Ele te declarou, homem, o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com teu Deus. Olha só, ele te declarou, homem, o que é bom. Deus está declarando o que é bom, e é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques, põe em prática, usar na justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com teu Deus. Então vamos ter misericórdia, meu querido, minha querida, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. Gálatas 6, verso 1 e 2 diz que nós temos que levar as cargas uns dos outros. A Bíblia nos dá muitas passagens, das quais o tempo não me permite. Muitas situações. Por exemplo, aquela mulher que foi apanhada no adultério, que levaram para Jesus e ele escrevendo na areia. E olha, Senhor, pegamos essa mulher apanhada no ato de adultério. A lei dizia para levar o casal. Levaram só ela para fazer uma emboscada para Jesus. E ele ficou ali escrevendo. E ele disse assim: olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E do menor ao maior foram deixando as pedras e foram embora. E Jesus disse: ninguém te condenou? Não, ninguém. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Ora, como vá e não peques mais? Vá e não viva mais na prática do pecado que você está vivendo. Nós todos somos pecadores, diz a palavra do Senhor. Se dissermos que não somos, estamos mentindo. Lá em 1 João. No entanto, nós temos que ter misericórdia do irmão que caiu, da irmã que caiu, daquele que deixou, daquele que está fraco. E lembra daquelas parábolas que o Senhor contou? A 100 ovelhas, mas peraí, tem 100 aqui, é uma aqui. Vai lá, com misericórdia, chega nela e diga assim: olha, nós somos um em Cristo Jesus. Quantas vezes, na verdade, nós ouvimos situações que aconteceram e tem uma torcida macabra, tenebrosa, das trevas, dizendo: bem feito, e diz ser crente, servo do Senhor, e manda mensagem para o WhatsApp: está vendo? Você não sabe quem caiu? Fulano de... Você está brincando? Eu sabia que ia cair, eu vi que aquilo era só uma capa, eu sabia. Eu lhe pergunto: e se fosse você? E se fosse o seu caso do adultério? E se fosse o seu caso do divórcio? E se fosse o seu caso, você está morando com a pessoa, você está casado, mas é casado, que não acertou a situação com a lei ainda? E se fosse com você? E se fosse com seu pai? E se fosse com seu irmão? Jesus disse: o que você quer que faça para você?
faz para os outros. Observe o que diz Lamentações, capítulo 2, se eu não estiver enganado. Lamentações de Jeremias, lá na frente. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 2, e o verso... Não, é capítulo 3. Capítulo 3, versos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Misericórdia quero, e não um sacrifício. Qual dos três usou de misericórdia e compaixão para o seu próximo? O que socorreu, o que ajudou, vai e faz da mesma maneira. Um sacrifício para Deus é um culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vosso corpo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um culto com entendimento e com razão, sabendo que nós podemos estar hoje numa situação socialmente, moralmente melhor, mas nós precisamos da misericórdia do Senhor. Talvez você olhe lá fora e fale, mas esse daí não tem jeito. Eu sabia que aquele pastor lá nunca me enganou. Eu sabia que aquela irmã, mas eu sabia. Ou então, mas logo aquela do reteté, do fogo, do pulo, disso, aquilo, logo aquele que não... Está vendo? Não adianta. Nós temos que ter uma certeza. Nós temos que clamar às misericórdias do Senhor, que a sua misericórdia não tem fim, e novas são cada manhã. Queridos, vamos aprender isso e vamos pôr isso em prática. Tem tanto o Senhor prazer em sacrifício do que lhe obedecer a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar. Aquele homem rei Saul queria sacrificar a ovelha e não obedeceu, embora ali a olha para arrebentar nem mundo. E ele vai cumprir. Nós temos muitas vezes as aparências, o estereótipo, o discurso, mas só Deus sabe o que nós somos na intimidade. Só Deus sabe o que nós somos quando ninguém está vendo, a não ser o Senhor. Eu quero que você, aqui comigo, curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Senhor, nós somos pecadores. E assim como Daniel orou, ele dizia, não oramos fiados em nossa justiça, mas nas suas muitas misericórdias. Assim também nós oramos fiados em nossa justiça, porque Isaías diz que nossa justiça é como trapo de imundícia. Nós oramos fiados na misericórdia do Senhor, porque eu já caí, Senhor, e eu sei quanto o povo não tem misericórdia, mas eu sei o quanto o Senhor é misericordioso. Porque muitos estão, meu Deus, ouvindo essa mensagem, e outros vão ouvir ainda, que estão ali em desespero porque pecaram, porque erraram e não tem o apoio de ninguém. Mas eu quero dizer, a boa mão do Senhor, misericordiosa, boa, bondosa, benigna, amável, está estendida para nos levantar. 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado, diz a tua palavra. Meu Deus, Pedro caiu, Pedro pecou, Senhor, mas o Senhor foi lá e disse, Pedro, tu me amas, Pedro, apacenta, porque eu estou te restaurando, estou te curando, porque você está doente e eu sou a cura para essa doença. Ele precisava do médico como eu preciso, como você precisa do médico, como aquela pessoa que nós olhamos e apontamos e não olhamos com olhar de misericórdia. Ele precisa do médico, e nós temos que olhar com olhar de misericórdia. Aquele machucado, ferido, que apanhou, que os salteadores avançaram sobre ele, ficou à beira do caminho, machucado e ferido. E quantas vezes nossas palavras ferem, nossas atitudes machucam. Aquele grupinho, aquela panelinha na congregação, fere, machuca, ele se afasta e as pessoas apontam. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus que apaga as transgressões e de nossos pecados, como diz Miqueias, não se lembra mais.
nas nossas iniquidades não tem mais conta, porque lança no mar do esquecimento. Porque nós chegamos a um Deus de misericórdia, que realmente não tem o culpado por inocente. Mas quando nós chegamos diante do Senhor, pelo sangue do Cordeiro, pelo nome do caminho, pelo sangue que purifica, somos perdoados e misericordiosamente aceitos ao Senhor, e estamos diante da tua presença para a glória, louvor e honra do teu nome, em nome do Senhor Jesus.